o dia que eu me apaixonei pelo envolvido que eu estava devendo. Gente, juro, essa história, assim... É tipo assim, sabe? Quando você... Nem eu acredito que eu passei por isso. Tipo, é surreal as coisas que eu passei e eu vou contar pra vocês. Bom, eu sempre tive um relacionamento meio conturbado com meu pai. O meu pai, ele nunca cumpriu com o papel dele de pai, né, gente? O papel mínimo que um pai tem que cumprir, ele nunca cumpriu. Quem sempre fez todas as obrigações da casa sempre foi minha mãe. Enquanto ele enchia o rabo dele de cachaça, minha mãe sempre trabalhou. Até que teve uma época e a minha mãe nunca terminava. Isso me dava muita raiva, porque ela nunca mandava ele embora. Eu sempre falava pra ela: mãe, você não precisa desse cara pra nada. Esse cara só fica nas suas custas. Você que paga todas as contas de casa. Então, pelo amor de Deus, expulsa esse cara daqui. E aí, gente... O meu pai, ele vivia no bar, em todo lugar, menos em casa. E quando ele tava em casa, era pra implicar. E a minha mãe, ela sempre foi muito a minha amiga. Minha mãe sempre me contava muitas coisas. E ela sempre, ela sempre conversava comigo pra mim não ficar brigando com meu pai, porque ela ficava triste. E por conta dela, eu evitava muita coisa com meu pai. Mas a vontade mesmo era de humilhar ele, porque eu tinha muita raiva. E detalhe, além dele ser um traste, ele ainda tratava minha mãe mal, tá? Eles brigavam bastante e eu ficava muito brava com isso, cara. E eu tinha uma tia. Tinha não, né? Quem? Tá repreendido. Eu tenho uma tia. E essa minha tia, ela... sempre fez de tudo por mim, pela minha mãe. Essa minha tia, ela tem umas condições melhor, porém ela não mora aqui, gente. Ela é de outro estado, ela não mora perto. E ela sempre, fez bastante por mim, assim, sabe? Por exemplo, todos os meus materiais, quando eu tava na época de comprar os materiais da escola, sempre foi ela que me deu. Então, essa minha tia, ela sempre fez bastante por mim, pela minha mãe. E ela sempre falava pra minha mãe, cara, larga desse traste, ele não presta. Minha tia sempre falava isso, gente. E aí, a minha mãe nunca largava dele, eu não sei se era por dó, eu não sei. Ela falava que ela tinha pena dele, mas eu acho que é porque gostava mesmo, sabe? Porque, na minha cabeça... Não sei se é porque eu passei por isso, mas na minha cabeça era impossível você sustentar o cara não fazer absolutamente nada, só gastar o seu dinheiro, ele não te dá carinho, ele não te dá amor. Não tinha nada que segurasse a minha mãe a ele, sabe? E minha mãe não largava dele nunca. Então eu ficava inconformada com isso. E a minha tia também. E aí, gente, teve uma época que ele conheceu um cara e o cara ofereceu uma oportunidade de emprego pra ele e ele começou a trabalhar. Adivinhem só o que aconteceu. Ele começou a ficar com a patroa dele e traiu a minha mãe. Ele começou a trair a minha mãe com a patroa dele. E a minha mãe tava desconfiada disso, né? Gente, ele comprou celular... E ele não ajudava nas contas de casa, tá? Ele recebia todo o pagamento dele, gastava no bar e com mulher, só que a gente não sabia. Porque a patroa dele não era a única. E a gente só descobriu depois, mas enfim. E aí, gente, ele gastava todo o dinheiro dele no bar, com um monte de coisa, menos com a gente. Pra vocês terem noção, quando ele começou a trabalhar, foi na época que eu tava de férias. E aí, eu fui passar um tempo na casa da minha avó, que era a mãe dele. E aí, a minha avó me contou que ele tinha mandado um valor pra ela fazer compra na casa dela. E eu fiquei abismada com isso, porque, na nossa casa ele não fazia isso, gente. Ele não fazia compra, ele não pagava conta, ele não fazia nada. Quem fazia tudo era minha mãe. E aí eu contei pra minha mãe, eu lembro que deu mó briga do caramba. E tanto que ele me chamou de fofoqueira, ele foi lá na casa da minha avó, ele queria me bater, enfim, gente, deu uma briga. Nossa, eu tô meia hora nessa sobrancelha aqui, só porque eu não tô gostando do jeito que ela tá ficando. Sei lá, não gostei. Aí, gente, eu lembro que na época deu briga e tal, mas enfim. Aí ele começou a ficar com a patroa dele. E a minha mãe tava desconfiando, né, porque, ele não gastava o dinheiro dele lá em casa. E ele tava trabalhando. E ele mal ficava em casa. E aí ele parou com esse negócio de beber, mas ele falava que ele tava no bar. Quando a minha mãe ia no bar, gente, ele não tava. Então a minha mãe começou a desconfiar que ele tava traindo ela. Até que ela foi no serviço dele e descobriu, gente, que ele tava com essa mulher. Adivinhe, meu pai largou, ainda minha mãe implorou pra ele ficar com ela. E ele pegou e largou ela. Nossa, calma aí que tem um cabelo no meu olho. A minha mãe ainda se humilhou pra ele, tá? Pra ele ficar lá em casa. E eu, vai embora.
E aí, gente, ele largou a minha mãe e ficou com essa mulher. E aí, tipo, foi morar junto e tal, essas coisas todas. E nessa época, a minha mãe, ela ficou muito mal, gente. Muito mal, muito mal. Que nem eu falei pra vocês. Até então, eu não sabia se a minha mãe tava com ele por dó. Ela falava que era por dó. Mas eu sempre achava que era porque ela realmente gostava e tal. Quando ele terminou com ela, eu descobri que era porque realmente gostava, né? Porque pra minha mãe ter ficado naquele estado, a minha mãe começou a ficar muito mal. Minha mãe começou a faltar no serviço. E a situação lá em casa começou a ficar um pouquinho complicada. E ela fez eu prometer que eu não ia falar pra ninguém, que eu não ia falar pra minha tia, que eu não ia falar pra minha avó, que eu não ia falar pra ninguém. Que era coisa minha e dela. E detalhe, eu sempre fui filha única. Então, tipo assim, eu não vou falar que eu segurava meu pai, porque eu não segurava, gente, porque meu pai nem ligava pra mim. Tipo, eu e meu pai se odiava, a gente brigava muito, muito, muito. Continuação. E aí a minha mãe, ela começou a ficar muito mal. E teve uma época que a gente meio que começou a passar fome por conta que ou ela pagava as contas ou ela fazia uma compra boa. Então ela comprava o básico do básico, tipo, sem mistura mesmo. O básico do básico mesmo. E eu, gente, nisso eu já tava, tipo, prestes a ficar maior de idade, tá? Eu não era criança nem nada, eu já tava prestes a ficar maior de idade. E eu vendo minha mãe naquela situação, e eu queria arrumar um emprego, e a minha mãe sempre falava que ela queria me dar a oportunidade de eu estudar e eu não precisar trabalhar, porém eu tava vendo a minha mãe naquela situação. E eu comecei a entregar currículo, eu tava no último ano da escola. Aí a minha mãe perdeu o emprego dela e ela começou a trabalhar só por bico, sabe? Quando você trabalha tipo, de vez em quando. E, gente, ela começou a ficar desesperada, tipo, vendo todas as contas acumulando. Eu e ela, tipo, comia do básico do básico. Ela falava pra mim não contar pra ninguém, porque que ela tava passando por aquela situação, que ela tava com vergonha e tal. E, tipo, meu, era minha mãe, né? Então eu não queria decepcionar ela. Enfim, aconteceu que a gente começou a passar por necessidades. E a minha prima falou pra mim assim, era prima de consideração de uma mulher que era nossa vizinha, que, tipo, considerava minha mãe como irmã, sabe? E eu cresci com essa menina. É Isabelle, o nome dela. Ela falou assim pra mim, por que você não pega dinheiro emprestado? E eu esqueci de comentar com vocês, mas eu nasci e cresci em comunidade. Aí ela, por que você não pega dinheiro emprestado? Eu falei, dinheiro emprestado com quem e como? Aí ela, tem uns caras aqui que empresta. Eu já peguei e eles não cobram juros altos. Aí eu peguei e falei, não vou pegar esse dinheiro não. Vai que acontece alguma coisa, sei lá, né? Vai que eles fazem algum mal pra mim, pra minha mãe, sei lá. E eu falei que eu não ia pegar esse dinheiro. Porém, gente, apareceu uma oportunidade de emprego pra mim. E eu comecei a trabalhar. Porém, eu ia receber só depois de um mês que eu tava trabalhando. Enquanto isso, as contas estavam atrasando. Eu e minha mãe não tinha o que comer. Eu só tinha o dinheiro da condução. Então, se eu pegasse o dinheiro da condução, eu conversei com a minha mãe. Eu falei assim, mãe, se você quiser, eu pego esse dinheiro da condução e eu dou na sua mão e eu vou a pé pro serviço. Só que era muito longe, gente. Pra vocês terem noção, pra mim ir pro serviço, eu pegava 2 ônibus. Isso, tipo, era bem difícil. E aí eu ainda tinha que voltar no horário certo da escola, né? Porque eu tava no último ano. Ai, calma aí, meu pé tá doendo. E aí minha mãe, não é pra você fazer isso, eu vou me virar, eu vou arrumar outro serviço e tal. E minha mãe sempre calma, né? Um amor de pessoa. Continuação. E a minha mãe sempre falando, não, eu não vou te prejudicar, esse é o seu primeiro trabalho, você precisa se esforçar e tal, não é pra você gastar esse dinheiro. Eu falei, tá bom. E aí, gente, eu pensei, cara, e se eu pegar só o valor de pagar as contas mesmo e de como fazer uma comprinha básica? E quando eu receber, eu dou na mão dele, né? Aí eu pensei, vou pegar uns 500, porque eu recebia 1.000. Falei, vou pegar uns 500, né? Aí eu pego esse valor, pago o que tá atrasado, compro o básico do básico e os juros que correr até lá, quando eu receber todo o meu pagamento, eu vou dar na mão dele.
E assim eu fiz, gente. Fui, mandei mensagem pra minha prima, falei, pega o valor, com quem que é, como que eu faço, eu tô trabalhando agora, eu vou pagar. Eu só não quero que as coisas acumulem mais do que tá acumulado. A minha mãe só tem a metade do valor, então eu preciso de 500 conto. Então, fala com eles. Aí minha prima falou, não, tá bom, eu vou falar com eles. Aí eu peguei, aí ela mandou lá mensagem e tal, e eles falou que tá bom, né, que eles iam emprestar, falou quantos que era de juros, como que funcionava, se eu não pagasse o que ia acontecer, tipo, eles não ameaçou nem nada, mas deu a entender. Que quanto mais demorava pra pagar, mais corria juros. Uma hora eu ia ter que pagar, se não fosse com dinheiro. Eles iam pegar algum bem meu, alguma coisa. E tipo assim, eu não tinha nada, né? Quem tinha era minha mãe que tinha casa, porque a casa da minha mãe era própria. E era da minha mãe, não era do meu pai. Era da família da minha mãe. E aí, gente, eu vou tentar fazer um negócio assim, ó, pra ficar certinho esse esfumado. Aí eles pegou e falou, tipo, não, a gente empresta. A minha prima me explicou como funcionava tudo. Eu falei que tá bom, que podia pegar. Sem contar pra minha mãe, óbvio. Eu ia falar pra minha mãe o quê? Que eu recebi um adiantado, né? A metade do valor adiantado. E assim, gente, o menino fez, ele me emprestou, mas foi tudo através da minha prima. Tipo, a minha prima mandou meu contato e tudo, mas foi tudo através dela. E esse menino era um menino que ela conhecia. Então eu não conhecia nada desse menino, não sabia quem era, não sabia nome, não sabia foto. Eu não conhecia esse menino e também nem queria conhecer. Falei pra minha prima, ó, quando receber, você manda mensagem pra ele e você paga ele. E ele ainda perguntou, tipo, ela vai querer pagar em uma só vez? Eu, sim, vou querer pagar em uma só vez, que eu já quero me livrar logo disso. E fiquei me garantindo com um valor que eu nem tinha ainda. Gente, não façam isso. Não fiquem se garantindo, fazendo planos com um valor que você nem recebeu ainda, entendeu? Por mais que eu tava trabalhando, eu tinha acabado de entrar, eu tava 2 semanas no lugar. Então, tipo assim, eu tava fazendo muito planos com um valor que eu nem tinha. Continuando. Só que o menino, ele não sabia absolutamente nada da minha vida, né, gente? Então, ele não sabia que eu tinha acabado de entrar no emprego. Ele não sabia nada. Mas eu sabia. Mudar o jeito que eu tô fazendo a minha maquiagem. Na metade da maquiagem, cara. Falei, não quero mais fazer desse jeito, vou fazer de outro jeito. E eu vou tirar essa sombra aqui que eu passei pra mim fazer de outro jeito agora. Mas enfim, continuando, gente. E aí eu peguei esse valor emprestado com ele, falei pra minha mãe, falei assim, mãe, eu recebi adiantado, pode pagar as contas, pode ficar despreocupada. Minha mãe agradeceu e tal. Mal sabia minha mãe, né, gente? Ela não podia nem imaginar aquilo. Aí, gente, se passou o mês, eu recebi. Porém, no dia que eu recebi, gente, no dia que eu recebi, a minha mãe me mandou mensagem falando que tinham cortado a luz lá de casa. Aí eu perguntei pra ela, mãe, quantos que tem atrasado? Eu não tinha dado o valor pra senhora? Ela, sim, só que só deu pra pagar a conta de água e fazer compra com o dinheiro que você deu. Aí eu fiquei, tipo, mano, apavorada. Eu falei, mãe, quantos que... E eu não podia ficar sem luz, né, gente? Porque eu trabalhava, eu ia pra escola. Aí eu falei assim, mãe, quantos que tá a conta? E minha mãe também não tinha R$1 no dia, gente. Aí minha mãe falou assim, mais de 700 atrasados. Mais de 700 reais de conta atrasada. Eu falei, cara, eu não tô acreditando nisso. Eu falei, mãe, não tem como fazer acordo, pagar 2 vezes. Minha mãe, não. Se não pagar, simplesmente a gente vai ficar sem. E eu não podia ficar sem, porque senão eu ia perder meu emprego. Porque como que eu ia trabalhar, como que eu ia fazer as coisas. E eu falei pra minha mãe, mãe, eu recebi hoje, mas só a metade. Falei pra minha mãe, né, mãe, eu só tenho 500, eu só recebi a metade e tal. Porém, a minha mãe falou, não, eu vou me oferecer pra fazer faxina, eu vou fazer o restante. Eu fiquei com muita dó da minha mãe, muita dó, gente. E aí eu falei, cara, eu vou ter que tirar do valor e conversar com o cara, né? Vai correr mais juros? Vai correr, gente, eu peguei 500 com ele, eu ia ter que pagar 700. Então, pensa. E 700 era o valor exato da minha conta. Então, assim, eu se lasquei bonito. E aí, eu fiquei com dó da minha mãe. Eu falei, não, mãe, pode
pode pegar o valor que eu vou receber e pagar, não tem problema nenhum. Ela começou a pedir desculpa, eu não, aí não precisa se desculpar, eu vou ver se eu consigo 200 aqui adiantado, né, porque, que nem eu falei pra vocês, ela achava que eu já tinha recebido a metade, entendeu? Eu falei que eu ia pedir um adianto, ela ficou super preocupada, achando que eu ia perder o emprego. Nossa, gente, ela ficou muito mal, mandou áudio chorando. Nossa, eu fiquei com muita dó dela, muita dó. A minha prima mandou mensagem pra ele, explicou a situação. Eu fui, né, na casa da minha prima antes de ir na casa da minha mãe, expliquei tudo o que aconteceu. Tipo, minha prima falou, mano, se eu tivesse, eu te emprestava e tal. Porque, gente, eu tinha 1.000. Dei 700 pra minha mãe, sobrou 300. A minha conta com ele era 700. Ou seja, de onde eu ia tirar, né? E aí, conversou com ele, aí ele falou, não, ela pode dar os 300 agora, mas mês que vem ela vai ter que pagar os 700 do mesmo jeito. Eu fiquei tipo, quê? De 800 reais vai pra... De 700 vai pra 1.000 reais? Ele, sim, ela vai ter que pagar os 700 do mesmo jeito, como se ela tivesse pagado o mês que vem. Eu falei, não. Então tá bom, então eu vou ter que inventar alguma desculpa pra minha mãe, falar que eu recebi menos, eu vou ter que falar alguma coisa pra mim poder pegar esse dinheiro e dar na mão dele, né? Então, gente, de 500 conto que eu peguei com ele, foi pra uma dívida de 1.000, vocês têm noção? Aí eu dei os 300 e tava devendo 700, de 500 conto que eu peguei com ele, tá? Aí, beleza. Não sabia quem era esse menino, mas já estava morrendo de raiva dele, porém, né, quem mandou eu ir lá me meter com ele. Aí, gente, calma aí. Aí, gente, fui lá e se passou mais um mês do dia do meu pagamento. Tipo assim, não aconteceu nada nesse meio tempo, a minha mãe começou a trabalhar, as coisas começaram a melhorar pra gente. Eu falei pra minha mãe que aquele mês eu tinha que pagar algumas coisas que eu tava devendo, que eu tinha pegado pra mim. Nossa, eu inventei tanta história pra minha mãe. Falei pra minha mãe que eu ia só ter 300 reais aquele mês pra ajudar ela. Ela falou que tá bom, que ela entendia. Eu ainda expliquei, mãe, porque 200 eu peguei adiantado, gastei com comida, expliquei várias coisas pra minha mãe. E ela entendeu, né, porque eu tinha ajudado no mês anterior. E no dia de pagar, minha prima não tava. E detalhe, se passar do dia que eu falar, tipo assim, se eu falar assim, olha, tenho que pagar tal dia, posso pagar tal dia? Ele falar assim, e passar desse dia, gente, cobra juros. E a minha prima não estava em casa. E eu mandava mensagem, ela não respondia, eu tava morrendo. E eu cheguei tarde, era 9 horas da noite, eu morrendo de medo de passar da meia-noite. Aí eu mandei mensagem pra minha tia, falei, cadê ela? Falou que tava no namorado dela, né, que ela namorava. E eu mandei mensagem pro namorado dela, ela me respondeu. Eu falei assim, pelo amor de Deus, vem pra casa agora. Porque ela levava o valor, tá, gente? Não era Pix, tá? Não achando que era evoluída assim, não. Ela tinha que levar o valor. E aí ela falou assim, amiga, eu tô no meu namorado, não vai dar. Nossa, eu fiquei com muita raiva nela nesse dia, muita raiva dela. Porque eu pensei assim, cara, ela sabe da minha... Mano, eu fiquei muito puta com ela, porque ela sabia que se passasse da meia-noite ia correr juros e que quem entregava o valor pra ele era ela, e ela simplesmente cagou pra minha situação, entendeu? Ela nem ligou. Gente, eu vou colocar meu celular no carregador antes que desligue. O som... eu acho que vai mudar um pouco, mas do mesmo jeito vocês vão me ouvir. Calma aí. Pronto, gente, arrumei. E aí, gente, ela simplesmente cagou pra minha situação. Ela só falou assim, amiga, não vai dar hoje. Que ela me chamava de amiga, né? Ela falou, amiga, não vai dar hoje. E mandou o contato do menino. Eu fiquei assim, tá, o que que eu faço? E aí eu mandei mensagem pra ele, oi, tudo bem? E falei meu nome, falei, mandei print da minha conversa com a minha prima, mandei foto da minha prima. Aí ele falou assim, eu sei quem você é, a menina que pegou 500 conto com nós. Aí ele falou assim, você é a menina que pegou o dinheiro lá com nós e tal. Eu falei assim, eu queria pagar hoje, porém a minha prima não tá por aqui, aonde eu encontro você? Aí ele, vixe... Aí eu, tipo, meu Deus. Aí ele, é moiado, né? Não, a gente nem se conhece. Liga em vídeo chamada aí pra provar que é você. Aí eu liguei, gente. Quando eu vi o menino...
Pensa em um menino gato. E eu tava ridícula. Porque eu tinha acabado de chegar do serviço, gente. Eu tava muito feia. Eu tava sem maquiagem, cheia de olheira, com o cabelo preso, com um coque, com a roupa toda, tipo, sabe? E aí, quando eu atendi, assim, a minha cara, assim, ó. Quando eu vi um menino, eu... Sabe quando você até se arruma? Gente, muito gato, cara. Aí eu fiquei assim, mano, eu não tô acreditando nisso, que ela tá fazendo eu passar por isso. Nossa, eu tava com tanta raiva dela. Eu fiquei tipo, eu não tô acreditando que ela tá fazendo eu passar por isso. Além de eu tá feio, o menino ainda é bonito e ela não me avisa. Pior do que eu ficar devendo ele. Aí eu falei pra ele, sou eu preciso te encontrar. Isso eu tava no meio da rua, tá? Porque eu não podia ir pra casa, porque senão a minha mãe ia perguntar do dinheiro. Então eu tinha, eu ainda tava dando o horário da minha escola, porque eu estudava à noite. Tava dando o horário da minha escola, porque nesse meio tempo, até ela me responder, até eu pegar o contato do namorado dela, até minha tia responder, até me atenderem, até eu conseguir falar com ele, até eu raciocinar o que eu falava, isso tudo foi mais de 1 hora. Então eu tava sentada no meio da rua, tipo, numa esquina, assim, atrás de uma árvore, e falei pra ele, aonde você tá? Eu falei assim, eu tô aqui na rua, porque eu tô com um valor e eu preciso te pagar hoje, né, porque senão vai correr juros. Ele Aí eu falei, você não consegue pegar amanhã sem me cobrar os juros? O valor tá aqui, eu não vou gastar. Ele, não, essas coisas não é comigo não, entendeu? Passa por várias fitas, que não sei o quê. E começou a me explicar, e eu assim, sem entender nada, né? Aí eu peguei e falei assim, tá bom então, você quer vir aqui buscar? Ele, não, é moiada aí, eu não ando aí pra resolver esses BO não. Se você quiser, você vai ter que subir aqui. Aí eu, aonde é? Ele, aqui no morro, e falou o nome, né, que eu não vou falar aqui pra vocês. Aí eu peguei e falei, não, eu tenho medo de subir aí e tal. Minha mãe sempre falou que aí é perigoso, que isso aqui. Ele, não, aqui é suave. Gente, eu juro pra vocês, na hora que ele falou que era suave, eu só ouvi um monte de cara brigando. Aí eu, isso é briga? Ele, não, é uns mano aqui que é louco. Eu fiquei tipo assim, agora que eu não vou subir mesmo, né? Prefiro pagar os juros. Porém, gente, os juros era alto, tá? Era tipo 50 conto a mais se você não pagasse no dia exato que você marcou. Aí eu peguei e falei pra ele, então tá bom. Eu vou subir aí. Aí eu falei pra ele assim, você consegue me encontrar pelo menos na metade? Aí ele, não consigo. Aí eu... Então, tipo assim, ele não me conseguiu... Ai, meu Deus. Ele não conseguiu me encontrar eu nem na metade, ou seja, eu tive que subir sozinha, pois eu subi, gente. Mas eu me arrumei antes, tinha coisa de maquiagem na minha bolsa, né? Nossa, eu tô meia hora passando coisa no olho, né, gente? Vou esperar secar um pouco aqui no ventilador. Aí eu falei assim pra ele, eu falo o nome da rua exata e a roupa que você tá. Aí ele se mostrou assim, sabe, na videochamada. Eu falei, cara, que menino lindo, cara, nossa, meu coração. Porém, eu pensando, ele mexe com coisa errada, ele mexe com coisa errada. E eu sempre fui muito certinha, porque, como eu falei pra vocês, o meu pai, ele sempre teve birra comigo e ele não deixava eu sair, ele não deixava eu fazer nada, ele ficava pegando no meu pé. E como a minha mãe trabalhava, quem ficava em casa o dia inteiro era eu, entendeu? E ele. Então ele não deixava eu sair, ele me trancava dentro de casa. Então, eu nunca fui dessas meninas de sair pra rolê, nem pra casa das minhas amigas, nem dormir na casa de amiga. Eu nem tinha muita amiga, só pra vocês terem noção. A minha amiga mesmo era a minha vizinha, que eu considerava de prima. Ela era minha amiga. Então, eu não tinha muito essas coisas, sabe? Então, eu não conhecia rolê, baile, nada disso, gente. Nada disso, apesar de morar na onde tinha tudo isso. Tudo que eu quisesse tinha lá na onde eu morava. Tudo que não presta tinha, né? E minha mãe sempre falava isso. Tudo que não presta vai ter aqui. Vai depender de você. E aí, o meu pai não deixava eu sair de jeito nenhum. Ele me trancava dentro de casa. Enfim, subi, né? Subi lá na onde o menino tava. Eu subi na rua, assim, morrendo de medo. Gente, eram umas 3 ruas acima da minha casa. E era, tipo, bem lá em cima mesmo, sabe? Eu subindo, e eu nunca andei lá. Não que eu me lembre, só se eu andei quando eu era criança. Mas pelo que eu me lembro, nunca andei lá. Foi a primeira vez. Aí eu encontrei ele na frente de um bar, ele tava parado assim, aí ele veio, não falou nada. Gente, o menino ficou quieto, ele ficou mudo. Ele fez assim. Aí eu, oi, tudo bem? Você quer que eu coloque dentro de uma sacola e te dou? Aí ele assim, não. Aí eu, então tá bom. Aí eu entreguei, ele valeu e saiu andando.
O menino, tipo assim, ele nem olhou pra minha cara, ele nem ligou pra mim, ele não teve reação nenhuma. Aí, gente, ele nem olhou na minha cara, ele só falou valeu e saiu andando. E eu fiquei, ai meu Deus. E eu fiquei tipo, então tá bom. Aí o menino pegou, saiu andando, eu desci minha rua, fui pra minha casa. Cheguei em casa, explica pra minha mãe, né? Tipo, eu falei assim, mãe, teve muitas contas e tal. Minha mãe super entendeu, eu dei 200 conto pra ela e fiquei só com 100 pra mim. Gente, tem noção que eu peguei, tipo, 500 e tive que dar, tipo, 500 de juros? Foi muita coisa, cara. Continuação, gata. Tô tentando deixar esse celular parado aqui, né? Mas não tá dando certo. Agora deu. Aí, gente, o menino pegou e me mandou mensagem. Eu mandei mensagem pra ele, né? Eu falei assim, tô te devendo mais alguma coisa? Não, né? Já tá tudo certo. Aí ele, não, tá tudo certo, você pagou tudo. Aí eu falei assim, obrigada por você ter me encontrado. Aí ele, é nóis. E só falou isso. Aí eu salvei. Ai, meu Deus. Esse celular está me irritando em um nível, cara, que vocês não têm noção. Ele não fica! Essa porra. Caralho. Não fica de jeito nenhum. Acho que agora ficou. Se não cair essa... Que raiva. Agora eu acho que ficou, gente. Acho que foi. E aí, gente, eu salvei o contato dele, né? Porque quando a minha prima mandou, eu salvei. E ele provavelmente salvou o meu, né? Isso é óbvio. E aí eu postei as coisas do meu dia a dia. Depois de uns 2 dias passou isso, né? Eu fiquei sem falar com a minha prima, porque eu fiquei muito brava com a minha prima, gente. Muito brava. Porque meio que ela fez a ponte disso tudo, né? E ela sumiu e só falou assim, hoje não vai dar. Ela tinha brigado com o namorado dela. Isso eu descobri depois. Então, tipo, ela cagou pra mim naquela hora. E ela só falou, não vai dar. E quem foi ela. Quem foi eu, ela, ó. Quem foi ela. Ou seja, eu tomei no meu rabo. E como ela tava acostumada... Como ela... Gente, isso não é nojento, tá? Isso é artístico. É arte o nome disso. Como ela... Nossa, gente, eu nunca fiz isso na minha vida. Tomara que dê certo. Calma aí, gente. Calma aí. Gente, não sei se tá dando muito certo, sabe? Tô tentando fazer uma coisa aqui que eu acho que não tá funcionando muito. Aí eu vi a menina espumando assim, só que eu acho que eu... Ai, meu Deus. Calma. Gente, eu não sei se é assim. Mas vai ficar, porque eu não sei fazer. Isso é preto e tá, sei lá, um cinza, um verde, sei lá. Mas enfim, vou fazer o outro lado. E aí, gente... O menino deve ter salvado meu número, eu também tinha o número dele salvo. E eu comecei a postar as coisas do meu dia a dia. Adivinha só quem deu em cima de mim? O bonito mesmo, gente. Ele respondeu meus status. Eu postei uma foto minha e o gato ainda teve coragem de responder, né? E eu achei ruim? Óbvio que não, eu amei. Só que eu tava sem falar com a minha prima. Então eu não sabia nada da vida do menino. E eu tava com muito medo dele ser muito perigoso. Eu sabia... Continuação. Eu sabia que boa coisa ele não era, né, gente? Flor que se cheira ele não era. Mas eu queria saber a vida do menino, porém eu tava sem falar com a minha prima. Então eu tava sem informações. E ela também tava na casa do namorado dela, já fazia uns 4 dias. Tipo assim, sem ser do dia que eu encontrei com ele, tá, gente? Tipo, 4 dias assim, sabe? Sem ser do dia que eu encontrei com ele. Enfim, ela tava na casa do namorado dela, então eu tava, tipo, querendo falar com ela pessoalmente sobre esse assunto. Aí eu mandei mensagem pra ela, falei, você vai vir embora quando? Foi quando eu voltei a falar com ela. Aí ela falou assim, acho que esse final de semana. Eu falei, preciso muito falar com você, te contar um negócio. Aí ela, pode falar pra quê? Eu falei, não, tem que ser pessoalmente. Ela, é muito sério? Eu falei, sim, é muito sério. Você precisa muito me tirar uma dúvida. É uma fofoca. Aí ela falou assim, então amanhã eu vou tentar ir embora. Porque ela tava lá pra ajudar a sogra dela, né? Porque a sogra dela tinha feito uma cirurgia. Aí eu peguei e falei assim, tá bom. Aí, gente, fui pro trabalho no outro dia. Não respondi ele, tá, gente? Ele respondeu a minha foto.
Falou assim, que gatona, hein? Falou assim. E eu não respondi ele. Eu falei, não vou responder até eu saber da vida desse menino, né? Que eu não sou besta também. Vai que esse menino é envolvido com alguma coisa muito séria. Sei lá, e eu não quero acabar com a minha vida desse jeito. Aí, gente, que nem eu falei pra vocês, a situação entre eu e a minha mãe começou a melhorar, graças a Deus. As coisas começaram a ir no lugar, minha mãe começou a trabalhar certinho, ela arrumou um emprego muito bom, que recebi o dobro do que eu recebi, inclusive. E aí eu conversei com o meu pai e falei assim, vou te colocar no pau e você vai pagar a pensão que você não pagou quando você saiu de casa. Aí, gente, eu discuti muito feio com meu pai, muito feio. No outro dia, isso foi no outro dia já. Discuti muito feio com meu pai e ele falou coisas horríveis pra mim e eu tava chorando. Eu fui pra casa, né, chorando o caminho todo. E quando eu tava subindo a rua, eu tava chorando muito e alguém mexeu comigo. Só que eu, na hora da raiva, eu nem olhei, detalhe, eu nem olho pra falar a verdade. Porque eu sempre penso, homem escroto mexendo comigo, óbvio. E aí alguém mexeu, falou alguma coisa, porém eu tava chorando muito, né, porque eu tinha discutido com meu pai, só queria chegar na minha casa. E aí, não prestei atenção em quem era também. Tenho certeza que se eu não estivesse chorando, eu não ia prestar atenção também, né, porque sempre acho que é alguém muito escroto dando em cima de mim. E fui pra minha casa. Quando eu cheguei em casa, recebi de novo a mensagem dele falando assim, te vi na rua, você é muito linda. E eu fiquei tipo assim, que hora que esse menino me viu? Aí ele falou assim, tá tudo bem com você? Eu já pensei assim, quê? O menino me perguntando se tá tudo bem, como assim? Aí eu peguei e falei assim, oi, tá sim, por quê? E nisso a minha prima falou que ela ia ir pra casa naquele dia, né? E aí eu tava esperando ela pra me poder responder ele. Porém, ele falou isso, perguntou se eu tava tudo bem. Aí eu falei, tá tudo bem sim, por quê? Aí eu já pensei que poderia ser algo, tipo, sei lá, gente, passou mil coisas na minha cabeça. Aí ele pegou e falou assim, ah, porque você passou aqui chorando. Aí eu falei assim, foi você que me chamou? Porque eu lembrei, né, que alguém tinha falado comigo. Aí ele, sim, foi eu. Aí eu falei assim, ah, tá. Aí eu falei, é porque eu discuti com meu pai. Aí ele pegou e falou assim, vixe. Só falou isso, gente, vixe. Aí eu não respondi ele, né, gente? Eu tava mal, ela queria saber de homem. Aí minha mãe chegou, aí eu contei pra minha mãe que eu tinha discutido com meu pai. Minha mãe falou, ele é um escroto, xingou ele, mandou mensagem pra ele xingando ele. A mulher dele se intrometeu e deu briga e toda aquela coisa de família. Aí a minha prima chegou, aí no outro dia eu não ia trabalhar, né? Aí a minha prima chegou e falou assim, vem aqui em casa. Aí a minha mãe falou, ah, se você quiser dormir lá, pode dormir e tal. E eu fui pra casa da minha prima, gente. Isso era, tipo, numa sexta, eu acho. E eu fui pra casa da minha prima e eu contei pra ela. Tanto que ele me mandou mensagem, tanto que ele mexeu comigo na rua e tanto que ele me mandou mensagem depois. E ela começou a me falar sobre a vida dele. Ela falou que conhecia ele porque estudou com ele, que ele foi da mesma sala que ela. Eu acho que eu esqueci de falar pra vocês que essa minha prima, ele é mais velha que eu. Ela falou que estudou com ele, que ele era da mesma sala que ela, que ele era legal e tal. Porém, o irmão dele mexia com coisa errada e ele começou a mexer também. Eu perguntei que tipo de coisa errada. Ela me falou o que era. Eu fiquei, tipo, chocada, porém, eu perguntei, né? Tipo, eu fiquei meio assim porque ele empresta dinheiro. E quando a pessoa não paga? Ela, não é ele que empresta. É rolo dos amigos dele, não é ele. Tipo, eu sabia que ele fazia parte, mas não é ele. Aí eu, não, com certeza, tipo, ele faz parte e tal. E aí eu fiquei com várias paranoias na minha cabeça, tipo, já pensando o pior do menino, né? Óbvio, se a pessoa mexe com isso, você vai pensar a melhor coisa da pessoa? Óbvio que não, você vai enxergar ela conforme o que ela faz, né? Se a pessoa é um médico, você vai pensar o que dela? Que ela cuida das pessoas e tal. Agora, se a pessoa mexe com algo muito errado, você vai pensar que ela é a melhor pessoa do mundo? Não. Aí ela falou assim, eu não sei muito bem o que ele faz, mas eu acho que ele não faz nada de tão grave assim, não. Aí eu mesmo assim não quero me envolver com isso. Aí ela falou, eu acho que ele só empresta dinheiro mesmo. Aí eu, mas isso é errado, né? Aí ela, mas quando você precisou, né? Continuação. Gente, eu tô achando que tá muito diferente um do outro.
Eu tô tentando deixar igual, mas não está ficando. Eu tô tentando deixar os dois parecidos, né? Porque igual é impossível. Mas não tá ficando de jeito nenhum. Enfim, gente. E aí eu falei com a minha prima, falei que, tipo, ela perguntou se eu tava interessada por ele, eu falei que mais ou menos, que eu achei ele muito gato. Aí eu falei pra ela que eu fiquei muito brava com ela naquele dia, né, porque fazia já uma semana que eu não tava falando com ela. Aí ela me explicou que ela e ele, o namorado dela tinha brigado, porque até então eu não sabia nada que tinha acontecido, né. Aí me explicou que ela e o namorado dela tinha brigado, e que depois a sogra dela fez cirurgia, e ela se disponibilizou de ficar lá na casa da sogra dela. Enfim, gente. Aí ela falou assim, por que você não experimenta sair com ele um dia? Sei lá, se você sentir que a energia dele não bate, você não fica com ele. Eu falei, não, eu prefiro continuar conversando com ele, conhecendo ele pelo celular mesmo e depois envolver alguma coisa do que já me envolver assim de cara. Porque ela era doida das ideias, né? Tanto que o namorado dela já foi preso. Então ela era doida das ideias. Eu não, eu sempre fui mais medrosa, sabe, gente? Pra essas coisas. Tanto que, tipo, meu pai e minha mãe não deixavam eu sair. Então eu não era muito conhecida. Eu não era burra, mas eu também, tipo, não conhecia tanta gente assim, sabe? Não conhecia a maldade tanto assim das pessoas. Então eu tinha muito medo, sabe, de quebrar a minha cara. Enfim. Aí ela falou, então começa a conversar com ele, dá uma chance. E aí eu resolvi responder ele, né? Porque ele tinha falado, a última mensagem dele era tipo, ixi. Eu esqueci qual era a última mensagem. Tipo, ele meio que cagou pro meu sentimento, pelo que eu tava passando naquele momento. Então eu não respondi ele. Porém, eu falei pra ela qual era a última mensagem dele. Ela falou, se fosse você, respondia, dava uma segunda chance pra ele, sei lá, conversa com ele. Aí eu falei, tô fazendo nada. Eu falei, vou dormir aqui na sua casa. Aí a gente fica... Você me ajuda a responder ele. Aí ela falou, tá bom. Ela nem gostava, né, dessas coisas. Gente, eu não sei se eu gostei ou se eu não gostei dessa maquiagem. Sabe, tá um amor e ódio nela. Não sei se eu gostei. Ai, meu Deus. É que se eu mostrar pra vocês a referência que eu peguei dessa maquiagem, vocês caem pra trás. Que não tá nada igual. Aí eu não sei se eu gostei ou não gostei, sabe? Aí, gente, eu acho que eu vou tirar tudo e fazer outra maquiagem. Tipo, eu gostei muito desse. Aí eu ia fazer um delineado aqui. Porém, eu passei 1 quilo de maquiagem aqui. Passei muita maquiagem aqui. Então, eu não sei se eu tiro ou se eu melhoro. Ou o que eu faço, se eu deixo essa parte colorida, sabe? Porque eu já tô aqui faz um tempão tentando fazer isso aqui. E simplesmente não tá dando certo. Só não tá dando certo mesmo. Olha, vocês estão vendo isso? Eu vou tentar de novo, calma. Tá vendo que não tá preto? E eu quero que fique preto. Porém, eu não quero passar rímel, gente. Tô passando sombra. E eu não sei se pode ficar marcado desse jeito. Não sei se é assim marcado. Ou se tem que esfumar, sabe? Ai, gente, tô confusa. Mas enfim, aí eu respondi ele, aí eu falei assim, você tá bem? Aí, enfim, gente, eu vou resumir, senão Ave Maria. A gente começou a conversar, ele perguntou se eu já tinha ido no baile de lá, eu falei que eu nunca tinha saído, comecei a contar pra ele. Aí ele se preocupou, né, se preocupou assim. Ele perguntou por que eu tinha brigado com meu pai, porque eu falei assim, nunca saí, meu pai nunca nem deixou. Aí ele, por que você brigou com seu pai hoje? Aí eu falei pra ele, meu pai não mora mais com a gente, graças a Deus. Aí ele, por que graças a Deus? Aí eu contei pra ele falou também que o pai dele, ele nem sabe quem era. Aí eu falei assim, se fosse pra descobrir que meu pai é um cara desse, eu também preferia nem saber. Ele, não, o pai faz falta na vida, que não sei o quê. Todo o ensinamento que eu tenho foi meu irmão que me deu.
Meu irmão é como se fosse um pai pra mim, mas ele também é tipo um vacilão. E ele começou a falar do irmão dele. Aí eu perguntei com quem ele morava, ele falou que ele morava com a mãe dele. Aí eu perguntei com quem o irmão dele morava, ele falou que o irmão dele morava com a mulher dele, que o irmão dele já era casado e tal. Enfim, gente, a gente começou a conversar da vida um do outro. Ele é um fofo, tipo, na conversa ele, sabe, um fofo. Não tenho o que falar dele não, gente. Ele não foi nem, nossa, impressionou e nem foi, tipo, me decepcionou, sabe? Aí ele me chamou, ele falou assim, qualquer dia vem aqui no baile. Aí eu falei, tá bom, vou ver se eu consigo. Porque ele falou assim, hoje em dia sua mãe ainda é assim? Eu falei, sei lá, eu nem peço pra sair com a minha mãe. Porque eu sou muito grudada nela, então eu ia sempre... Gente, ele me chamou pra ir e tal. E aí eu peguei... Não acredito que eu borrei o negócio. Puta merda, cara. Não tô acreditando nisso. Depois que eu consegui deixar do jeito que eu queria, eu vou lá e borro. Pronto, consertei. Enfim, gente, conversei com ele aquele dia. Aí ele perguntou se eu ia trabalhar no outro dia. Eu falei que não. Deu outro dia, ele me mandou mensagem. Aí eu falei que não, ele não me respondeu. Ele foi dormir, sei lá o que ele foi fazer. Aí deu outro dia, ele me mandou mensagem. Quer me ver hoje? E aí eu falei pra minha prima, cara, eu estou com medo, porque eu não conheço esse menino. Ela, ele é de boa, vai por mim, que não sei o quê. Vai ver, conhecer, né? Ver se você gosta. Se você não gostar, não vai acontecer nada. Você só não vai mais ficar com ele. Aí eu falei, tá, vou dar uma chance. Aí eu peguei e falei assim, eu quero. Vamos marcar alguma coisa. Aí ele assim, falou, você quer vir aqui em casa? Eu falei, não, prefiro... Falei, óbvio que eu não vou ir na casa de um menino que eu não confio, né? Eu falei, não, prefiro que a gente saia pra algum lugar, fazer alguma coisa, né? Aí eu perguntei, vamos no shopping? Aí ele mandou uma parte de risada. Eu falei, o que que foi? Ele falou assim, você acredita que eu nem sei onde fica esse shopping? Aí eu falei, você não vai? Ele, não. E, então, tipo assim, a minha realidade dele era totalmente diferente. Porque mesmo... Ai, meu Deus... Mesmo a minha mãe, ela sempre não teve tantas condições, a minha mãe nunca me deixou faltar nada. Então a minha mãe sempre me levava em shopping, essas coisas assim, sabe? Sempre, gente, sempre foi eu e a minha mãe. Vocês não tá tendo ideia, porque como eu sou filha única e o meu pai nunca se importou com a gente, eu sempre fui a família da minha mãe, sempre fui tudo pra minha mãe. E, que nem eu falei pra vocês, a única família de perto, assim, que a minha mãe tinha... Era essa vizinha que eu chamava de tia, entendeu? Que as duas se consideravam irmãs, porque as duas cresceu ali. Aquela casa era uma casa que antigamente era da minha avó, a casa que eu cresci, né? E aí depois a minha avó comprou outra casa com o meu avô e deixou aquela casa pra minha mãe. E onde a minha avó morava era em um bairro bom, sabe? A minha avó ela já era mais assim de condições. Então da minha família toda, quem não tinha muitas condições era a gente. Mas mesmo assim... A minha mãe, ela trabalhava muito pra me dar as coisas, vocês não têm noção. O tanto que ela se esforçava, sabe? Então a minha mãe sempre tentava me levar no shopping, ou me dava dinheiro pra mim ir com essa minha vizinha, que era minha prima, né? Que eu considerava prima. Então, eu conheci alguns lugares assim, sabe? E pelo que eu entendi dele, que ele falou, ele nunca tinha nem ido em nenhum shopping. Eu fiquei, tipo, chocada nisso. Enquanto ele ficou chocada que eu nunca fui pra um baile, eu fiquei chocada que ele nunca foi. Gente, precisa logo secar essa parte do olho, porque tá pegando na parte de cima. Calma aí, deixa eu arrumar esse celular. Tá pegando na parte de cima e tá, tipo, borrando, sabe, cara? E eu não sei mais o que eu faço. Pra que eu fui inventar de fazer essa maquiagem, sério? Pra que eu inventei? Enfim, gente, aí eu fiquei chocada que o menino nunca foi no shopping, chamei ele pra ir, ele falou que ele nunca foi, eu fiquei chocada. E no final ele falou que ele ia. Fiquei feliz que ele ia, que nós íamos. Encontrei ele pra pegar o ônibus, né, que a gente ia de ônibus. Ele falou assim, quer ir de moto e tal, eu pegar a moto do meu irmão. Eu falei que não, né, que eu preferia 1000 vezes andar de ônibus do que... sair de moto com um menino que eu nem conhecia, porque primeiro eu já ia escondido da minha mãe, ainda ia de moto, dar motivo pro povo lá falar, minha mãe descobrir.
E eu tomar uma surra. Gente, eu nunca demorei tanto pra fazer uma maquiagem. Eu nunca fiz isso na minha vida. E eu ainda não tô gostando, mas enfim, eu vou continuar. Vou esperar secar um pouco isso aqui, né? Pra mim continuar fazendo. Tá vendo que tá... Não sei explicar como que tá, cara, olha. Ai, não tá bonito, né? Bonito não tá muito, não. Aí agora eu vou passar um pó pra selar, né? Eu acho que é assim que faz, gente. Nem sei. Mas aí eu vou passar um pó pra selar um pouco. Aqui, ó. Pra ver se fica melhor. Vamos ver se fica melhor. Merda, galera. Passei um pó mais escuro do que é a cor da minha pálpebra, sabe? E aí meio que escureceu um pouquinho. Olha como que tá. Não sei. Ai, vou desistir. Porque eu tô com medo de gastar mó maquiagem na minha pele. E isso aqui ficar uma merda. Que já tá ficando, né? Que eu tô vendo. Que eu também não sou cega. Que eu tô vendo que tá ficando uma merda isso aqui. Calma aí. Tô quase desistindo, meu Deus. Enfim, gente. Aí eu encontrei o menino. A gente foi pro shopping. E a gente conversou. Ele me tratou muito, muito bem. E na hora de... Eu não vou contar detalhes não, porque senão vai ficar muito longa a história. E na hora de ir embora, ele perguntou o que eu ia fazer mais tarde. Eu falei que nada, mas que no outro dia eu ia trabalhar. No outro dia não, né? No outro dia era domingo. Eu falei que nada, mas que eu ia ficar com a minha mãe. Eu acho que era isso, eu nem lembro agora. Eu sei que não dava pra mim sair, né? Eu tinha alguma coisa pra fazer. Aí ele falou assim, então segunda, quando você chegar... Ele falou assim, segunda, quando você chegar do seu serviço, você cabula e vai lá em casa. Aí eu falei assim, nossa, já tá assim pra frente, me chamando pra ir na sua casa. Não deu nem um primeiro beijo ainda, fiz essa brincadeira, né? Ele, não seja por isso. E me virou e me beijou. Eu reclamei? Óbvio que não, porque eu queria ficar com ele, mas acabei ficando com ele. E foi assim que eu fiquei com o menino que eu peguei dinheiro emprestado com ele, sem nem saber quem ele era, né? Pra não falar a palavra aqui, mas vocês sabem qual que é a palavra, né, gente? Que nome se dá pra essas pessoas. E aí, gente, enfim, eu fui embora, eu e ele foi embora de ônibus, todo casalzinho, nós dois. Aí chegou na casa da minha prima, né? Porque, como eu falei pra vocês, eu falei pra minha mãe que eu ia estar na minha prima, que eu não sou besta. Falei que eu ia estar lá, cheguei na casa da minha prima. A minha prima perguntou tudo o que aconteceu, eu contei tudo pra ela, ela ficou criando 10 mil fics na cabeça dela. No outro dia, ele não me mandou mensagem, ele simplesmente não falou nada, gente. Eu juro, ele chegou, mandei mensagem perguntando se tava tudo bem. Ele não me respondeu, no outro dia ele não me respondeu. Calma aí, que agora é a pior parte. Gente, eu não sei se eu tô gostando dessa sombra, calma. Deixa eu misturar com alguma sombra clara. Essa aqui, rosinha. Deveria ter passado ela desde o início pra clarear. Aí, gente, ele pegou... não me respondeu quando eu cheguei. Não falou nada, nem que gostou de sair comigo, nem nada, gente. E aí, no outro dia, ele também não respondeu. Ficou por isso mesmo. Quando foi à noite, ele falou... tive que resolver uns BO, tá tudo bem, gatona? Gente, daí eu perdi o interesse no cara, entendeu? Como que o cara sai com você e, tipo, faz pouco caso de você assim? Não fez questão nem de... Porque ele me levou na rua da minha prima, me deu um beijo, saiu andando. Eu perguntei se ele chegou bem na casa dele, ele não respondeu, sumiu durante mais de um dia e não falou nada. Daí eu já perdi o interesse, entendeu? Eu falei assim, quer saber? Tô nem aí mais. E parei de responder ele. Aí depois de um tempo eu ainda dei uma chance de conversar com ele e tal. Mas não quis ficar mais com ele não, gente. Falei, quer saber? Vai pra merda. Eu me estressei com ele. Eu falei assim, pelo amor de Deus, como que fica comigo e faz pouco caso desse jeito? Não sou assim. E aí depois eu comecei a ficar com um menino do meu trabalho. E aí eu tava conversando ainda com esse outro menino. Mas eu parei de conversar com ele, né? Com o menino do dinheiro.
parei de conversar com ele e comecei a ficar sério com o menino do meu trabalho, gente. E foi isso. Aí depois